Bom, pessoal, agora oficialmente boa noite. Vamos dar início à nossa atividade. Para quem não me conhece, eu sou o Robson, eu sou assistente social, obviamente, de formação, já sou formado aí há quase 13 anos e atualmente, né, eu estou coordenador e professor do curso de Serviço Social da FAEP, da Faculdade de Educação Paulistana. Para mim é um prazer, aí já faz 1 ano e meio que eu estou nessa casa e cada dia é uma descoberta, é uma aventura, é um desafio, é uma conquista. Acho que a cada dia que passa, a cada semestre que passa, mais alunos vão chegando e a gente vem construindo esse curso aqui. Nas nossas lives, geralmente tem muitos convidados, isso para a gente é muito bom, né? E eu agradeço já de antemão a participação de cada um e cada uma de vocês. Eu vou pedir para no chat vocês se apresentarem, né? Colocar quem você que curso, né? Qual é o seu curso? Porque a gente sabe que geralmente tem pessoal de pedagogia, de RH, de gestão e também de faculdades diferentes, né? Então, qual instituição que você estuda? Coloca aí no chat também, né? Para que a gente possa saber, para que eu possa saber de onde você está vindo, enfim. E para nós do Serviço Social é um prazer gigantesco ter cada um e cada uma de vocês aqui essa noite, tá? Bom, não vou ficar me estendendo muito. Quem quiser conhecer um pouco mais de mim, quem quiser conhecer um pouquinho mais de serviço social, eu convido para poder acessar o site da FAEP. Lá tem bastante informações sobre a minha pessoa, sobre o nosso curso. De antemão, obrigado a todos os alunos e alunas que estão aqui presentes, tá? Enfim. Bom, eu vou pedir para todo mundo manter os microfones fechados. No final do curso, a gente vai, no final da palestra, né, de hoje, aí a gente vai abrir para perguntas e respostas, para tirar dúvidas e tudo mais. E mais para o finalzinho também da nossa atividade de hoje, eu vou liberar a lista de presença para que vocês possam preencher e depois, posteriormente, vocês receberem o certificado dessa atividade de hoje, tá? Bom, então, hoje nós vamos falar sobre uma área que também é possível a atuação do assistente social, né? Uma área que às vezes a gente desconhece, mas que é possível, como eu sempre falo, né, Ana? Eu sempre falo para os alunos assim: onde tem gente, tem assistente social, né? Então, às vezes a gente não acredita e a gente não sabe, né? Então, por isso essa noite eu convidei, na verdade eu convidei antes das aulas começarem. Eu já tinha convidado a Ana, ela vai se apresentar, obviamente, ela vai falar um pouco dela, da história dela, quem ela é, como ela chega aqui. A gente já se conhece há um tempinho, né? Há um bom tempinho. E aí ela vai se apresentar melhor. Mas, Ana, seja bem-vinda à FAEP, seja bem-vinda ao Serviço Social. Para mim é um prazer gigantesco ter você aqui. Te reencontrar, mesmo que distante, a gente poder se conectar novamente, se falar enfim, né? A gente, de tanta coisa que a gente viveu lá na graduação juntos, né? De tantas aventuras, tantas traquinagens, tantas descobertas e tantas lutas, né? Porque eu acho que a nossa graduação ela foi feita de luta, né? E isso é que nos fez os profissionais que nós somos hoje. E eu sempre falo isso para os alunos, né? Que a nossa formação é feita de lutas, né? Todos os direitos e conquistas e, né, todas as políticas públicas sociais que existem hoje foram feitas de lutas de movimentos sociais. E o quanto para nós é importante isso, e eu acho que a nossa graduação ela nos proporcionou isso, né? Conhecer a luta, de ter professores ao nosso lado, conosco na luta, nos apoiando, eu acho que isso fez toda a diferença também para que nós nos tornássemos os profissionais que nós somos hoje. Então, seja bem-vinda e eu te entrego aqui todos nós para que você possa aí contribuir com a gente um pouquinho da sua atuação, né, da sua formação, de quem você é e da profissional que você é e por esse espaço onde você passou, que foi a aeronáutica. Seja bem-vinda. Robson, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. É legal aqui que enquanto você vai falando, eu vou vendo do que semestres são. Então, tem pedagogia, tem serviço social, dessa eu falo assim, né? Eu falo assim, bacana. Vamos lá. Antes de mais nada, eu não tinha como deixar de agradecer, né,
a você e a própria instituição, a faculdade, por abrir esse espaço. É uma contribuição, assim, imensa, é uma troca, uma partilha de conhecimentos. Tendo em vista o serviço social, como o Robson falou assim, a partir do momento que tem pessoas, tem que ter serviço social. Mesmo que não tenha a figura ali do profissional contratado, você pode vasculhar, sacudir ali o saco que você vai achar algum perdido fazendo algum movimento, causando, trazendo reflexões, apontamentos e assim sucessivamente. Vou me apresentar um pouquinho para vocês, sim. Até antes de abrir a palestra, eu gosto de ver os rostos, né, que já estão abertos. Para mim é fantástico quem deixa assim a câmera, apesar que eu também sou daquelas que deixo a câmera em off de vez em quando, né, porque eu quero ali assistir, mas estou no ônibus, estou em algum momento que não dá para compartilhar a muvuca da situação que a gente está. Como o Robson falou assim, a gente já vem a longa data. Então, se o Robson está mais ou menos 13 anos na profissão, eu tenho um ano a menos, então 12. Mas me recuso a dizer a idade também, viu, Robson? Eu acho que intimidade demais não dá muito certo assim em apresentação, não. Falou assim, nós nos formamos na Unisa, eu me formei um ano depois que o Robson, e a nossa turma em si foi muito privilegiada, porque nós tivemos professores maravilhosos, professores, professoras, de forma geral, maravilhosos na nossa vida, que contribuíram em muito com o nosso senso crítico. Né? Quem é o profissional do serviço social se ele não tiver também a questão da crítica, da reflexão nos seus ambientes como um todo? Então, falou assim, já passei por 4 campos nesse pouco período de formada, que para mim parece que foi ontem. Passei pela área da saúde, pelo Hospital São Paulo, passei pelo terceiro setor, na vivenda da criança. Depois eu tive a experiência na área de saneamento básico, na construtora Passarelli. E, por fim, a minha última experiência, que ela se encerrou em agosto do ano passado, foi como oficial da aeronáutica, né? Então, hoje eu sou oficial da reserva não remunerada da aeronáutica. E aí, vamos abrir a palestra, porque eu sou prolixa, gente, então, eu falo assim, eu acho que assim, o professor de vocês também né? Então vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Eu gosto de ter os slides para me pontuar e me direcionar. Vamos lá. Vocês estão chegando a ver a apresentação? Sim. Perfeito. Sim. Bom, então vamos falar um pouquinho do Serviço Social na Força Aérea Brasileira, conhecida como FAB. Então, a partir daí, eu vou utilizar essa nomenclatura aqui com vocês. Vou fazer algumas perguntas de forma reflexiva, para posteriormente aí vocês fazerem anotações e a gente abrir para dúvidas no final da apresentação, ok? Ok. Então vamos lá. Né? A Ana Paula é assistente social. Ela é formada, né? Ela tem pós-graduação em organização e gestão de políticas sociais e MBA em liderança e gestão de equipe e produtividade. Posteriormente, conforme eu for explicando o curso, desculpem, conforme eu for explicando o campo profissional para vocês, eu vou explicar o porquê minha formação se deu dessa forma. As áreas de atuação que eu já havia comentado. E aí, como foi o processo, né, para a FAB? Eu não sei a crença de cada um e não me cabe nesse momento, mas eu gosto de fazer muito uma brincadeira no sentido assim, que se alguma cartomante, algum médium, alguma pessoa que falou assim, né, tenha visões sobre o futuro, ela pegasse e falasse assim, olha, Ana, você vai se formar em assistente, falou assim, enquanto assistente social, só que, falou assim, num período da sua carreira, você vai trabalhar na aeronáutica. Gente, eu teria dado risada, tinha chamado a pessoa de enganadora, de charlatona, ou seja lá o que for, mas não acreditaria, por algumas questões.
Eu não falei assim, no nosso período de informação é um campo que até então não é falado. No Rio de Janeiro, o processo para a área militar, até mesmo em diversas funções, em diversas especialidades, como administração, serviço social, logística, entre outros, ele é até que divulgado. Em São Paulo já não. E aí, falou assim, eu fui fazer a pós-graduação, logo após do meu término de contrato na área de saneamento básico, e conheci 2 assistentes sociais da FAB. Muito simpática, muito amiga, somos amigas até hoje. E aí elas falou assim, abriu o processo seletivo, né, abriu o concurso. "Ana, por que que você não tenta?" Eis uma delas brincando. Eu falei: "Ai, não vou passar". Eu, falou assim, tinha me formado em 2012, 2013 estava fazendo a pós, eu não tinha título, não tinha nada, então era algo que eu não vislumbrava, não via possibilidade. Aí, ok. E mesmo assim elas foram insistindo: "Por que que você não faz, não faz, não faz?". Ok, fui participar do processo, fiz a inscrição lá no processo seletivo no site da FAB.mil. E sinceramente fiz porque estavam me enchendo o saco, não tinha, né, nenhuma pretensão de me tornar oficial da aeronáutica. Quando saiu os resultados, falou assim, eu não tive curiosidade nenhuma de olhar, e uma delas pegou e falou assim: "Ana, você viu que você é de 4 vagas para São Paulo, você está na segunda colocação? Ou seja, corre atrás dos seus exames". Então nesse processo eu fiz a inscrição, o processo seletivo curricular, eu tive a nota conquistada, e corri atrás dos exames e a comprovação de documentação. E em algum momento, nesse processo todo, eu achava que eu ia ser eliminada de alguma forma, mas não fui. Passei por todos os processos e quando eu dei por mim, eu estava na base aérea de Guarulhos, falou assim, escutando o grito, entendeu? Que a gente brinca, né? Escutando o brinco e passando pelo processo de formação, ou seja, a treinamento no âmbito militar e a formação nas legislações. Fiz a incorporação e permaneci por 8 anos. Então, falou assim, quando nós fazemos esse processo de oficial temporário, o contrato ele é renovado anualmente, seja por interesse particular ou da instituição, no caso, por ambos. E você pode ficar até por 8 anos. Ok, falou assim, cheguei ao serviço social, e agora? E agora a gente vai dar uma pausa, porque falou assim: "É impossível o serviço social não contextualizar um pouco a falou assim, o seu local em si". Então eu vim trazer um pouco um breve mesmo histórico do serviço social na FAB, tá. E o que eu acho interessante trazer para vocês, é que o serviço social na FAB acompanha a evolução da profissão de forma geral. Tá? Então, em 1940, os profissionais de serviço social ingressam nas Forças Armadas após as primeiras formações nas escolas de serviço social. Porém, era um campo que ainda não estava muito bem concretizado qual era a função do assistente social. Lá para a década de 50, então, os primeiros registros apontam os concursos para assistentes sociais, que falou assim, até então não eram militares, e sim servidoras ou servidores civis, tá. E o trabalho era baseado no assistencialismo, então, nas obras de ação social, de educação infantil, profissionalização, doações, etcétera. Em 60, começam a aparecer os profissionais nas instituições de saúde. Só que a característica era mais em ênfase psiquiátrica e os assistentes sociais trabalhavam em equipes multidisciplinares. Aos poucos, o serviço social vai tomando corpo e forma. Na década de 80, falou assim, aparece a legislação que subsidia o ingresso de mulheres nas Forças Armadas, porque até então não existia. Inicialmente foi na Marinha e logo após foi na FAB. E na atualidade,
é que a gente começa a firmar presença na instituição, com a finalidade de contribuir com a conversa para a conservação da operacionalidade. E aí eu quero trazer para vocês a questão da operacionalidade em si, o que ela vai significar aqui nesse contexto. A área que eu trabalhava, assim, na aeronáutica, era com atividade fim do controle do espaço aéreo. Então vocês imaginam, assim, uma pessoa ali controlando, né, assim, a questão da aeronave com mais ou menos 200 passageiros. Se esse militar, ele não está bem, seja por problemas de saúde, problemas familiares ou problemas burocráticos, o salário dele não chegou a cair, ele tem uma determinada demanda, e ele não está bem de alguma forma, então, assim, há um comprometimento aí, né, da missão institucional, há um comprometimento do trabalho, da sua atividade fim, tá. Então, o serviço social, ele vai firmar a presença dele, trabalhando, falou assim, em prol da missão institucional, a partir do atendimento das demandas sociais dos militares, dos servidores públicos, bem como seus pensionistas. E aí vem a primeira pergunta que eu deixo aí para vocês refletirem. O que o assistente social faz? Eu vi ali no chat cada um com seu semestre, alguns de outras especialidades, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. O que o assistente social faz? A segunda pergunta que eu deixo aí um pouquinho para vocês o assistente social deve prestar contas do serviço que realiza? Se sim, para quem? Tá? E trazendo isso, eu vou falar para vocês que se for assim, o serviço social da aeronáutica, ele não é diferente, tá, do cotidiano habitual que assim, costuma se chamar de mundo civil. Então nós temos um órgão central que fala assim, realiza a lei, fala assim, que faz a legislação e o planejamento e a coordenação dos órgãos executivos. Esses órgãos executivos são as instituições militares, onde o profissional de serviço social está alocado, tá? Cabe ressaltar que cada instituição tem sua particularidade de acordo com a atividade fim. Então, os grupamentos de apoio, que estão um pouco nas letrinhas miúdas aqui, eles vão cuidar mais da parte administrativa. Tem a questão das organizações de saúde, de ensino, de controle de tráfego aéreo, tá? Que esses setores nós vamos, assim, colocar a nomenclatura dele aqui para uma maior assim, para uma melhor compreensão de órgãos executivos ou instituições militares, tá? E aí, como funciona tudo isso? De acordo com as competências para atuação profissional, nós temos como parâmetro legislações próprias. Exemplo, assim, os parâmetros da saúde ou as legislações que advêm do SUS, da assistência social e assim sucessivamente. Na aeronáutica também não é diferente, nós temos também normas internas. Nós não anulamos as normas externas pelas normas internas, e sim elas se complementam. Porém, para uma maior efetividade das ações, na FAB é estruturado por 4 campos de atuação: organizacional, saúde, educação e operacional. Ana, então se eu trabalho no organizacional, eu não vou trabalhar nessa, falou assim, eu não vou atender saúde, eu não vou atender educacional? Não, não é isso. Muitas das vezes as áreas, elas se conversam e se complementam. Porém, né, essa palavra, para uma maior efetividade, vocês vão entender agora o motivo, conforme eu for acentuando uma por uma, apontando uma por uma. Então vamos lá. O organizacional. O organizacional, ele falou assim, ele estaria muito bem colocado no controle de tráfego aéreo, até pela atividade fim que ele falou assim, essa instituição militar, ela se propõe, esse órgão militar. Então, nesse campo, vai fomentar iniciativas que impulsionem a melhoria da qualidade de vida no trabalho. Aquilo que eu apontei um pouquinho lá atrás, né? Então, vamos ver, falou assim, a questão
como um todo que está prejudicando? É a área da saúde, falou assim, que seja doenças como apareceu o Covid alguns anos atrás, seja, falou assim, porque ele mudou de localidade, ele saiu de um estado para o outro e houve um atraso aí no salário, fosse uma questão de forma geral com problemas com algum integrante da família. Então nós vamos ver quais condicionantes sociais são esses, né, que está afetando tudo isso, todo o profissional, todo o desempenho do profissional. E falou assim: após verificar essas condicionalidades, essas questões, nós vamos assessorar o comando, as chefias, nos assuntos pertinentes. Olha, eu preciso executar disso, dessa forma, com esse planejamento, por isso a questão de coordenar as ações do serviço social, viabilizar os acessos como um todo, às vezes o problema de saúde, o hospital da aeronáutica não abarca como um todo, falou assim, temos que utilizar sim o SUS em conjunto, benefícios sociais que eu vou citar um pouco mais à frente, porque é um pouco diferente do que nós vemos no cotidiano. Então, a um todo, falou assim, nós vamos desenvolver ações que propiciem realmente a qualidade de vida dos usuários, tá, do serviço social. No campo da saúde, falou assim, não vai diferir muito, tá? Então, o assistente social, ele vai trabalhar, assim, né, com o objetivo da prevenção, promoção e recuperação da saúde do efetivo da FAB. A educação é uma área que, ao mesmo tempo, é nova para nós, do serviço social como um todo, mas para a aeronáutica já não é tanto. Então, na educação, assim, o assistente social é chamado para atender as questões sociais e vulnerabilidades do cotidiano escolar. Então, um baixo rendimento. O baixo rendimento advém do quê? Falou assim, é um problema referente à matéria, eu não estou dormindo direito, eu estou sentindo falta dos meus familiares, né? É devido a um consumo abusivo de álcool, substâncias psicoativas de forma geral? É algum transtorno mental, algum problema familiar? Então, a questão da evasão escolar, desligamento ou desistência, o serviço social ele vai trabalhar todo nesse contexto, que passa colocando aqui parece pequeno, mas trazem vertentes assim enormes para o nosso cotidiano. E a área operacional? Falou assim, ah, pera, a Ana falou de operacionalidade lá atrás e veio falar de operacional aqui. Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês a diferenciação lá atrás, explicar direitinho a operacionalidade lá, para que, falou assim, ela não seja confundida com a área operacional aqui. A área operacional, até para o serviço social da FAB, ela é nova, ela é recente. Aos poucos, conforme as chefias e os órgãos competentes, eles vão descobrindo o potencial do assistente social ou no auxílio de questões no que se refere ao ser humano, vai abrangendo o nosso campo. Então, o campo operacional ele é delimitado por protocolos específicos da atuação profissional. E nós vamos atender o quê? Situações de emergências, desastres, calamidades públicas e até mesmo ações humanitárias. Gente, se eu estiver falando rápido demais, Robson, me pontua, por favor, tá? Fica tranquila. E aí, alguns eixos, assim, da nossa atuação nessas questões de desastres, calamidades, de forma geral, ele é o diagnóstico social, então, tá, essa situação, o que que ela trouxe, né, como prejuízo de forma toda? O mapeamento de rede, porque não necessariamente eu esteja aqui em São Paulo e só vá atender situações de São Paulo. Não, eu posso ser mandada a outro estado ou até mesmo outro país. Então é necessário sim fazer um mapeamento de rede, uma compreensão de forma geral de quais os recursos que eu vou ter na localidade. Articular com essa rede, olha, estou aqui para contribuir, estou aqui para ajudar, de que forma eu posso fazer isso? O acolhimento às pessoas que muitas das vezes elas estão fragilizadas com todas as situações. E as intervenções coletivas e socioeducativas, né, que falou assim, a gente
faz um círculo aí, falou assim, uma vai complementando a outra. Eu fiz questão de trazer para vocês 2 exemplos, mas se vocês procurarem na internet tem um pouquinho mais. Então, questões operacionais, nós tivemos a Operação Serrana, que falou assim, teve o intuito de intervir com as vítimas das chuvas intensas que ocorreram na região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Trabalho dos assistentes sociais foi o atendimento social às famílias, as triagens e as orientações às pessoas vitimadas e respectivos cadastros para fim de acesso aos benefícios sociais em articulação com a rede socioassistencial regional. Então vocês imaginam, falou assim, com essas fortes chuvas a gente chega a ver alguns pequenos noticiários de quanto é devastador para uma família perder tudo. E muitas das vezes as próprias regiões elas não abarcam, elas não conseguem, falou assim, né, ter todo o acesso, ter toda a compreensão para essas demandas. E aí, por que não você utilizar as Forças Armadas, no caso a aeronáutica, para dar esse suporte? Outra muito famosa que teve também foi a questão do Haiti, né, a missão humanitária. Quem se lembra falou assim, ó, o fato aconteceu em 2010, um terremoto, falou assim, deixou centenas de mortes e milhares de pessoas desabrigadas, e contou com assistentes sociais, com a intervenção de nós, assistentes sociais, no local. Então, foi deslocado assistentes sociais, sim, para o Haiti. No primeiro momento, falou assim, os atendimentos eles se deram aos militares, porque ficavam distantes das suas famílias, e esses também têm demandas que podem afetar o desempenho e uma melhor intervenção na localidade. E posteriormente, falou assim, foi realizado atendimentos com a população. Então, com visitas, orientações, encaminhamento na rede, para a rede da localidade. E aí, com tudo isso, que foi falado até agora, aí vem mais uma pergunta aí para vocês refletirem um pouco. Quando precisamos acessar alguma política pública, política social, benefícios sociais, tem condicionalidades? Se sim, quais? E aí, por que eu vou trazer isso para vocês? O serviço social na FAB, ele não é diferente, tá? O serviço social na FAB, ele tem o seu recurso através de contribuição de cada militar. Ou seja, todo mês é descontado, falou assim, 0,01% do valor que ele recebe você falou assim, para assistência social e para a área da saúde. E quem administra falou assim, essa questão dessas contribuições? O órgão central que eu coloquei para vocês lá atrás. Então, o órgão central que vai fazer a legislação, que vai fazer o planejamento, ele tem acesso ao caixa, falou assim, todo o caixa, e é direcionado aos órgãos executivos conforme as demandas, tá? Então, vamos lá, eu passei demais. Vamos lá falar um pouquinho da questão dos benefícios. Então, falou assim, lembra que ele contribui para o recurso de assistência social. Ok, ele contribuiu. Então, ele vai ter acesso a benefícios socioassistenciais. Ana, que benefícios são esses? De que forma funciona? Vamos colocar um mundo civil e um mundo militar para assim, ter uma compreensão aí, uma separação. No mundo civil, assim, qualquer pessoa, ela tem acesso, por exemplo, ao SUS, a rede de medicamentos. No meio militar, ele também vai ter acesso ao SUS como qualquer cidadão. Porém, tem remédios, próteses, órteses, que não são disponibilizados pelo SUS. Esses itens não disponibilizados pelo SUS,
o serviço social, com acesso a esses recursos do serviço social, da assistência social, ele pode ressarcir o valor gasto com esse medicamento que não é fornecido pelo SUS, seja ele de alto custo ou não, 100% ou parte deste valor ao militar que falou assim que fez o uso desse. Então, ou seja, eu gastei R$ 100 com medicamento que ele não é fornecido pelo SUS. Então, eu passo no serviço social, no setor de serviço social, vai fazer um cara falou assim, o atendimento, vou fazer o cadastro, vou verificar as condições da família. Pera, falou assim, a questão é só do medicamento? Não, a gente acaba vendo que tem outras questões de vulnerabilidade, situações de risco aí. Ah, eu vi que tem uma situação de risco muito grande. Eu gastei R$ 100, falou assim, ele gastou R$ 100, ok, eu vou ressarcir esse valor para ele, para que de forma geral a situação de risco, a vulnerabilidade não piore ainda mais devido a uma questão financeira. Ah, Ana, mas aí só o assistente social faz isso e depende. Ah, eu assim, gostei mais de fulano, então fulano vai receber mais ou menos? Não, não é assim que funciona. Além da base do nosso código de ética, dos critérios do serviço social em si, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês, tá? É necessário a comprovação dessa situação também por meio de laudos médicos e relatórios de órgãos competentes. Então, o serviço social, sim, pode solicitar ao usuário, ao militar, a comprovação dessa situação com outros laudos e documentos. Até mesmo porque falou assim: eu sou assistente social, eu não sou médica. Militar, ele chega falando: olha, eu tenho uma doença crônica. Não compete a mim dizer que ele tem doença crônica, e sim o médico. E a concessão de benefícios, né? Como que a gente delimita, porque o dinheiro ele acaba, por mais que, assim, estamos colocando aqui, há uma contribuição de todos os militares, o caixa ele não é tão grande. Lembra que eu falei, é 0,001% desse valor, né. E aí tem a questão da nossa localidade. É diferente, por exemplo, a vulnerabilidade de uma pessoa em São Paulo dos confins de Rondônia, por exemplo, né. Então, a probabilidade de recursos, assim, da assistência social, eles serem direcionados uma maior parte numa localidade mais vulnerável. Para, falou assim, trazer isso de uma forma mais justa, podemos dizer assim, então são considerados casos de vulnerabilidade de acordo com o nosso documento interno, tá? Então, membros da família com deficiência, de forma geral, membros da família com idoso ou perda de autonomia e independência, família com renda per capita inferior a meio salário mínimo. Aí vem a questão que falou assim, eu vou até adiantar-me aqui. Ah, Ana, mas você falou assim, mas militar ganha bem. Depende da patente, tá, gente? Então vamos colocar que falou assim a questão de um soldado. O soldado ele é considerado muitas das vezes como arrimo de família. O soldado muitas das vezes vem do setor, falou assim, vem de áreas periféricas. E como ele tem um salário fixo, acaba sobrecarregando. Ah, Ana, mas atende também oficial superior? Atende. Gente, questões de saúde, por exemplo, elas podem deixar a renda de uma pessoa, falou assim, no negativo de forma que a gente nem imagina. E aí tem aquela inserção precária do trabalho. Então, se muitos são arrimos de família, falou assim, no período da Covid, muitas pessoas perderam os seus trabalhos, e aí, teve inserção precária ou a não inserção? Com doença, pessoas com doenças crônicas, né? O quanto que isso impacta a vida das pessoas de forma geral. Então, e o diferencial que a gente tem, que seria o do projeto Habitação, que é a questão de o militar falou assim, ele está em área de risco, ele falou assim, né, teve todos os seus imóveis, falou assim, sofreu um alagamento. Perdeu casa, perdeu móvel, perdeu eletrodoméstico, perdeu tudo. Né? Nós conseguimos direcionar parte dos valores gastos para ele conseguir aí se restabelecer, nem que seja minimamente. E Ana, que benefícios socioassistenciais são esses, né? Até que ponto
essa verba aí custeia, consegue direcionar? Então, a gente consegue direcionar para os medicamentos de uso contínuo, alto custos, que desde que não sejam fornecidos pela rede pública de saúde, ou estejam em falta, que sabemos que alguns períodos, assim, alguns períodos há medicamentos que eles ficam completamente escassos. Órtese e prótese, então a gente vai colocar aqui, por exemplo, um aparelho auditivo, muitas das vezes, né, que tem as suas especificidades e não tem nenhum outro auxílio. O tratamento multidisciplinar para pessoa com necessidades especiais, então acupuntura sim, reeducação postural, hidroterapia, ecoterapia, a mensalidade escolar para pessoas com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento, a questão da cesta básica, então a partir do momento que eu tenho que gastar com medicamento, que eu tenho que gastar com tratamento, isso pode faltar sim a questão da alimentação. A nutrição especial, assim, em determinados casos, suponhamos até mesmo o leite, sabemos que algumas crianças são intolerantes a determinadas substâncias, e a habitação que eu tinha colocado lá atrás, assim, eu tinha até citado um exemplo para vocês. E o que é importante, que eu quis muito pontuar aqui de forma geral, é que essa contribuição que é feita vai para o montante, porém, aqueles limitantes, eu vou voltar até um pouquinho para vocês, esses delimitantes aqui, a questão das vulnerabilidades, dos benefícios, eles são concedidos para militares que, assim, né, façam uma contribuição. Ah, mas suponhamos que tenha pessoas que não façam, servidores civis, por exemplo, tá? O atendimento ao serviço social a demais acessos a atendimentos, como programas, projetos, orientações, acolhimentos, entre outros, é livre, a todo efetivo, tá? Não tem condicionalidade, então eu não dependo de ter um parente, assim, desempregado, para ter acesso ao atendimento do serviço social como um todo, para participar dos programas, projetos e ações sociais como um todo. E aí, vamos falar um pouquinho dos projetos? Eu não sei vocês, enquanto assistentes sociais ou profissionais de áreas afins, gostam, mas eu sou apaixonada por projeto. Falou assim, o atendimento é ótimo, mas o projeto, falou assim, eu adoro uma muvuca, gente, eu não sei vocês. Vamos lá, os órgãos, falou assim, eles são elaborados pelos órgãos executivos. E qual é o objetivo, né? É a intervenção da realidade social dos usuários atendidos pelo serviço social, mas através de estratégias, né? Sabemos que muitas das vezes, por exemplo, eu atuava com controle de tráfego aéreo, tinha a minha unidade, assim, a unidade que eu estava alocada, falou assim, em São Paulo. Em São Paulo eu tinha mais uma outra localidade em outro bairro, tinha mais uma organização militar, que eram os meus cuidados, em Guaratinguetá, outra em São José dos Campos, e 3 no Rio de Janeiro, e uma em Santos. Ao todo, eram aproximadamente 1.200 pessoas, além dos seus familiares. Eu e mais uma assistente social. Nós não conseguiríamos ter braços o suficientes para atender de forma individual cada um deles, como é a maioria da nossa realidade. Então, falou assim, né, os projetos, os programas e as ações socioeducativas é a melhor forma, como um todo, para que, falou assim, possamos atingir um maior número de pessoas. E a escolha do tema? A escolha do tema é a parte mais divertida. Então, ela é definida de acordo com a particularidade de cada organização. Então, de acordo com essa particularidade, assim, no meu caso, cada assistente social assim, trabalhava de uma forma. Então, eu apliquei um cadastro, um diagnóstico social com várias perguntas, a todo efetivo através do Google Forms, a tecnologia é algo assim fascinante de forma geral. E aí eu consegui delimitar algumas situações. Então,
quantia, falou assim, de filhos, localidades, problemas crônicos, e a partir daí criava os projetos. A execução a execução não muda muito do nosso cotidiano, né, do habitual no mundo civil. Então eu faço o quê? Eu tenho que realizar, falou assim, a elaboração do projeto anual e apontar falou assim, quais projetos eu vou querer executar no decorrer do ano, principalmente se eu vou utilizar verba. Alguns acessos, falou assim, nós não precisamos, alimentação, dependendo da organização militar, ela tem a cozinha, que a gente chama de rancho, para que possa dar esse suporte, mas outras precisamos sim de valores. E aí advém o cálculo através desse planejamento anual, para que o órgão central possa direcionar a cada órgão, falou assim, executivo. E Ana, mas assim, surgiu uma demanda imediata, então não coloquei no planejamento anual. Eu não vou poder fazer? Não. Então, se esse plano ele falou assim, se esse projeto ele necessitar de verba, falou assim, nós temos até 60 dias antes da execução para encaminhar para saber se ele é aprovado ou não. Caso não necessite de verba, falou assim, podemos executar e apenas informar ao órgão central. E aí eu quis trazer alguns momentos de projetos e ações que eu realizei. As 2 primeiras fotos, então aqui está com a tipo assim, a criança descendo aqui da aeronave através do escorregador. E essa aqui de baixo, que falou assim, tem mais crianças sentadinhas como se fossem na aeronave, foi um projeto que eu realizei, o qual a instituição militar que eu trabalhava, com a devida autorização da minha chefia, nós proporcionavam a crianças em situações, falou assim, em instituições de acolhimento, a visita ao nosso ambiente militar. Essa visita, ela tinha como propósito desmistificar a questão que o militar, ele é visto, a pessoa fardada, ela é visto apenas como opressor, lembrando que uma grande parte do nosso efetivo, ela advém de pessoas da periferia, eu me enquadro em uma delas, e trazer também a possibilidade de ser visto a nossa área de atuação como uma oportunidade de trabalho. Ou seja, se você quiser, você pode sim chegar onde você quiser. E aí, em parceria com a Gol, a Gol ela tem uma aeronave que é um simulador, de forma geral, para o treinamento dos comissários de bordo. E imita perfeitamente uma aeronave, a cabine do piloto, as poltronas, completamente tudo. E falou assim, esse menino que está escorregando foi muito divertido, porque no dia eles colocaram, até falou assim, não coloquei aqui a foto, mas tinha um bote inflável, coberto, e fizeram uma simulação de incêndio dentro da aeronave, para que eles tivessem a experiência como um todo, até se eles tivessem que sair. E o brilho no olhar das crianças é algo assim muito significativo. E outro ponto importante que eu quero colocar aqui também é que a partir dessa atividade, do contato dos militares com as crianças, houve uma grande procura, por exemplo, de a questão da adoção. Então foi visto também com outro olhar adotar uma criança, falou assim, que não seja um bebê. Outra atividade que foi feita, uma ação socioeducativa, falou assim, no Dia das Mulheres. A segunda foto ao lado, falou assim, do rapazinho ali no escorregador. Então, em parceria com a Polícia Militar, nós trouxemos um profissional que ensinou técnicas de defesa pessoal às nossas militares. Então, foi um dia extremamente gostoso, para entender o empoderamento da mulher como um todo, que muitas das vezes é visto como a frágil. Do lado do Dia das Mulheres, falou assim, tem umas pessoinhas aqui fantasiadas, as crianças aqui sentadinhas no chão. Foi o Dia das Crianças. O militar,
ele é militar 24 horas por dia, muitas das vezes. Não que ele desempenhe as funções 24 horas por dia dentro de um quartel, às vezes também. E aí eu trago, falo assim, depois exemplos para vocês um pouco mais adiante. Mas os filhos, eles acabam tendo um contato um pouco menor com os pais. Então, falou assim, eles trabalham por escala, têm o serviço armado e determinadas outras atividades no meio militar. E aí o pai fala: "Olha, eu tô indo trabalhar". E no imaginativo da criança: "Mas espera, que trabalho é esse? Como é feito? Por que que eu tô perdendo meu pai?", principalmente os menores. E aí o Dia das Crianças, ele vai oferecer ao ser falou assim, à organização militar recepcionar essas crianças, esses filhos, esses protegidos, enteados, de forma geral, para que eles adentrem a organização e eles entendam o que os seus responsáveis eles fazem como um todo. O objetivo principal aí é a questão do fortalecimento de vínculos familiares, que muitas das vezes são fragmentados pelas condições de trabalho em si. Aqui abaixo dessa parte, falou assim, da foto aqui das mulheres, eu falou assim, fizemos a campanha de doação de sangue no período do Covid. Por quê? Falou assim, os órgãos falou assim, a questão do sangue, os doadores de sangue em si, eles acabaram, falou assim, ficando nas suas residências de forma geral e os estoques de sangue, eles ficavam cada vez mais escassos. Pensando nisso, e até foi uma demanda trazida pelos próprios militares, de quererem fazer a doação, entramos em contato com o Hospital das Clínicas, e eles vieram com os equipamentos, com os profissionais, e durante o dia de trabalho, os militares eles foram aos poucos, falou assim, fazendo a doação de sangue. Essa aí foi uma das nossas contribuições. E por fim, aqui nos banquinhos vermelhos, nós temos alguns militares aqui sentadinhos. Tivemos a questão do programa Integrar. Ana, que programa é esse? Vocês já foram parar numa organização de trabalho diferente e se sentiram deslocados? Ai, se eu precisar de ver a minha condução, quem eu procuro? Se eu precisar de questão de saúde, quem eu procuro? E aí vocês imaginam que os militares, eles são direcionados de qualquer localidade a nível Brasil. De tempos em tempos eles são transferidos aí das organizações militares. E o projeto Integrar, falou assim, quem é responsável é a equipe de serviço social para recepcionar esses militares, explicar para ele todo o processo, falou assim, do órgão. Lembra que eu falei assim do órgão militar? Eu falei que lá atrás que cada um tinha uma atividade fim, e isso vai interferir também na adaptação do profissional como um todo. E aí vamos trazer isso para eles. Então é de 3 dias a uma semana, depende da disponibilidade aí de forma geral que nós temos, com o comando, com as necessidades emergenciais de trabalho, e vamos apresentar para eles os setores onde eles procuram. No caso da localidade de São Paulo, com o polo assim, com o polo de turismo, assim, trazemos panfletos, então, olha essas linhas de trem, esses são os pontos principais, os hospitais, os recursos que vocês têm. Eu poderia falar sobre isso, assim, durante muito tempo, mas eu tenho assim, como eu disse para vocês, eu sou prolixa e tenho que me controlar. E aí, por fim, né, Ana, tá, você mostrou a questão do assistente social em si, as nossas particularidades, mas tem um adendo, quando falou assim, eu fiz lá a inscrição, eu não fiz a inscrição, pra ser assistente social. Eu fiz a inscrição para ser militar. Eu entrei, na Força Aérea, na FAB, pela minha especialidade, porém, a minha profissão durante esses 8 anos foi ser militar. Então, enquanto militar, eu tinha minhas particularidades, tendo como a premissa da instituição a hierarquia e disciplina. Que essa não difere de forma geral, por exemplo, de uma grande multinacional.
pode mudar a palavra, mas você vai dever respeito ao seu chefe, por exemplo, você vai ter que ter disciplina com o seu horário, com a sua vestimenta. Falou assim, dependendo se você não for num escritório, falou assim, se a sua zona de trabalho não for um ambiente, né, onde você possa ir de chinelo, você vai ter que ir com o sapato fechado. Você tem que ter respeito pelas pessoas ali, pelas regras que ali estão. E nisso, falou assim, o que que acontecia? Eu participava de desfiles, então essas fotos que vocês estão vendo aqui, elas são fotos pessoais. Então, 7 de setembro, não sei se alguém já foi, mas provavelmente já deve ter visto ou informação ou ter visto desfile pela televisão. Então, assim, todos aqueles militares que estão ali, eles estão escalados, ou seja, eles podiam estar de folga, mas não, eles foram premiados para desfilarem, fazerem aquele evento bonito para todos vocês. Temos as comissões. Então, quando se tem prova para concurso de área militar, os me falou assim, nós profissionais, até então eu era, participava, falou assim, dessa questão de comissão de prova. Escalas de forma geral, representar, falou assim, representar o comando, a organização militar em determinada localidade, é feita uma escala, missões. Então, como eu falei para vocês, eu participava, falou assim, minha área de trabalho era, em sua grande maioria, aqui em São Paulo, porém eu também tinha que ir para outras localidades. Serviço armado, da mesma forma, a todo militar tira serviço armado? A sua grande maioria. Não tendo alguma questão de problema de saúde, se tira sim. E aí, entre outros gerais, que aí, conforme a curiosidade de vocês, a gente vai conversando, vai tendo um bate-papo agora. Dúvidas de forma geral? Agora, falou assim, vem um momento que depois daquelas perguntas todas, para que vocês pudessem comparar um pouquinho, né, o serviço social do cotidiano que vocês estão mais acostumados para a área militar, aqui elas podem e devem surgir. E aqui eu vou deixar com vocês, né, o meu e-mail e o meu Instagram para as pessoas que são um pouco mais modernas e não gostam de e-mail. E é isso. Agora eu sou toda de vocês. Bom, meu povo, quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha ou escreve no chat, que aí eu transfiro para a Ana, ou a Ana consegue verificar, mas levanta a mãozinha para a gente poder ver, né? Luiz, vamos começar? Você quer falar? Ou seu computador está com problema, de novo? Porque sua mãozinha não para de subir. Plá, plá, plá. Sua mãozinha está disparada, Luiz. Acho que seu computador está dando chute aí de novo, hein? Ou tá muito animado para assim, para fazer pergunta. Não, acho que é o computador. Luiz, quer falar? Sua conexão tá ruim, Luiz. Digita. Joyce, Ana, gostaria de saber quais os obstáculos enfrentados enquanto assistente social na aeronáutica. Vamos lá, Joyce, são todos. Eu acho que falou assim, assistente social que não tem obstáculos não está trabalhando, não é possível. Não é fácil de forma geral. Eu falo assim, eu acredito que você falou assim, em sua grande maioria é muito complicado conciliar o ser militar com a questão, falou assim, de ser assistente social, para ser mais específica. Você viu que eu coloquei lá, falou assim, de forma geral, né? Então você tem escala, comissão, missão, nananana. E aí, enquanto você está fora, lembra que eu falei para vocês, éramos só em 2 assistentes sociais para um pouco mais de 1.200, assim, do efetivo. Sendo que esse efetivo também é de outros estados. Imagina vocês passarem fora, assim, 20 dias fora do ambiente de trabalho e depois terem que voltar e aquelas demandas ali esperando. Ou se não, você está em outro estado, mas você está entrando em contato com a rede, vendo como funciona, quem pode se direcionar para fazer visita domiciliar. A logística em si, eu acho que é um dos nossos maiores obstáculos.
Tá? Mas, de forma geral, se consegue trabalhar. Hoje, falou assim, apesar das pessoas dizerem, o mundo militar ele é muito fechado e tudo mais. Eu acredito que qualquer assistente social que trabalhe com uma chefia difícil, seja ela militar ou não, tem as suas dificuldades. Tá? Vai do jogo de cintura e você explicar realmente o que você faz. Você tem que se autoafirmar? Sim, você tem que se autoafirmar a maioria das vezes. Mas, volto a dizer, aí é próprio da profissão, não é uma questão militar, não. A Damares, ela tá. Respondido? Agora eu quero. Vai, Luiz, depois eu falo da Damares e da Leila. Vai, Luiz. Eu saí do notebook e fui pelo celular. Desculpa aí, gente. O notebook dele tá complicado, tá, gente? Ele Tá, tá, tem vida própria. tá me deixando de cabelo branco esse cara. Eu tenho uma pergunta, né? Uma dúvida, né? A idade com assistente social ingressar na aeronáutica é a mesma idade de um civil ingressar na militar? Como é que é? Como é que funciona? Então, vamos lá. Falou assim, você tem diferentes concursos, tá? Então, no caso do oficial temporário, você tem, falou assim, você pode permanecer os 8 anos até completar 45 anos. Então, para um homem, exemplo, você serviu enquanto soldado. Ok, falou assim, fiquei 2 anos, um ano, 2 anos enquanto soldado. Mas, me formei, fiz faculdade e agora quero, falou assim, ser oficial, nem que seja temporário. Mas estou com os meus 44 anos. Então você vai, falou assim, você vai acabar não ficando, porque você já teve 2, então morreu os anos. Mas eu não servi. Mas eu entrei com 44, então eu vou ficar até os 45 anos. Entendeu? Deu para. Ficou confuso? Não. Tá. Aí Gratidão. vamos, tem Era a isso. questão de carreira. Fala assim, tá? Tem o concurso de carreira. O concurso de carreira, falou assim, o prazo máximo para você passar é até 32 anos. Se eu não me engano, Marinha e Exército é até 36. A Damares, ela tá te parabenizando, Ana, pela sua palestra, e ela diz assim, ó, eu gostaria de saber, para você, qual foi a maior diferença em atuar no serviço social no meio civil e no meio militar? Ser militar. Vamos lá, falou assim, enquanto assistente social, falou assim, não tem diferenças. Tanto é que eu trouxe as perguntas para vocês refletirem um pouco e trazer, né, essas particularidades. É mesmo muito diferente? Assim, através da reflexão vocês podem ver alguns pontos, mas não é como um todo. Mas a questão, o ser militar, ser assistente social é muito complicado. É algo assim que te exige demais. Então, quando você fala assim, ó, assistente, quando eu comentei com vocês, eu falou assim, militar é militar 24 horas por dia, então eu tenho regras. Se acontece alguma coisa, alguma eventualidade na organização militar que eu servia, e eu sou acionada, eles me ligam, eu tenho, por obrigatoriedade, comparecer em 2 horas ao quartel mais próximo, se for muito distante a organização militar que eu atuar. Então, você lidar com as escalas, com os serviços, com as comissões de forma geral e ter que lidar com as demandas que são grandes, eu acho que é a maior diferença. A Leila, ela está perguntando assim, eu vou tentar traduzir aqui a escrita. Traduzir não, ela está escrita, mas assim, nós sabemos que cada profissão tem o seu código de ética, né? Ela pergunta, eu acho que a pergunta é essa, assim, já aconteceu de uma outra profissão, da ética daquela outra profissão, esbarrar em um conflito com, por exemplo, o serviço social, com a ética do serviço social? Já chegou a haver conflitos? Leila, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a pergunta é essa, assim. Ela colocou assim, né? Já aconteceu de algum código de ética das profissões entrar em conflito? Né? Então, eu entendo assim, nós somos assistentes sociais, nós temos o nosso código de ética profissional, né? Algum código de ética, por exemplo, eu trabalho na área da saúde, então é como se o código de ética do médico ou da enfermeira se conflitasse com o do serviço social. Eu acho que a pergunta é essa, entendeu? Sim. Assim, eu acho que eu compreendi também dessa forma, e até pela questão do meio militar. O nosso código de ética, ele vai prevalecer acima da questão, falou assim, da legislação, por exemplo, militar. Uma chefia, ela não pode, por exemplo, vir falar assim, olha, Ana,
mesmo ele falou assim, ele tem uma patente maior do que a minha. Então, vamos lá, ele sendo coronel e eu sendo tenente. Ana, eu quero saber o que fulano de tal conversou com você. Eu quero que você me fale sobre essa demanda. Não, não há o caso. Aí falou assim, ó, estou respaldada pelo meu código de ética. Ah, eu vou te prender. Você pode responder assim, senhor? Né? Uma coisa não vai quebrar a outra. Mas não é o caso. Às vezes não tem, se tem uma compreensão da nossa profissão de imediato, mas falou assim, de um momento geral, falou assim, é mais tranquilo do que as pessoas elas pensam. Legal. Exato, a conduta militar e o código de ética. Exato, falou assim, vamos colocar. Eu não posso negar, por exemplo, falou assim, Ana, você vai ser escalada para acompanhar os soldados no mutirão de limpeza nos confins. Eu não posso pegar e falar para o comandante e falar assim, olha, eu não vou. Não, aí lembra lá atrás, hierarquia e disciplina? Eu me comprometi a isso. Agora, no que se refere ao serviço social, ao nosso código de ética, eles podem não compreender de imediato, e o que é normal. Ninguém é obrigado a saber a profissão de ninguém. Então, assim, olha, Ana, eu quero saber. Olha, eu não posso te explicar devido ao código de ética, devido ao meu respaldo. Então, o nosso órgão central, que eu falo assim, que eu trouxe para vocês, ele, em sua maioria, é por assistentes sociais também. Então, nós respondemos a outros assistentes sociais. A comandante falou assim: quem responde pela equipe de serviço social é o coronel da reserva daquelas primeiras turmas que eu apontei para vocês lá atrás. Isso que é muito bacana, que ela acompanhou a trajetória. Então, nós temos como respaldo eles também. Então, as nossas chefias, elas também são assistentes sociais. E isso dá uma maior leveza em determinadas situações. Muito bom. Mais alguém, gente? Tem alguma curiosidade? Tem alguma pergunta? Diga, Joyce. Vou tentar falar, minha internet está travando um pouco, tá? Quanto à mulher negra, Ana, você já sofreu algum tipo de preconceito ou racismo dentro da corporação ou fora dela? Olha, fora dela, não. E também se eu te falar aqui dentro também não. Joyce, você falou assim, algumas questões, elas foram até que discutidas e hoje até falou assim, o ano passado surgiu uma nova regra que, por exemplo, um cabelo desse jeito impossível de eu ter, tá? Assim, gente, eu tenho essa graça aqui que a gente brinca que se rebela depois de sair. Mas a gente tem determinadas regras e padrões. A mulher, ela, por exemplo, obrigatoriamente, ela tem que usar o coque. Então, você imagina para uma mulher de cabelo afro, a sua dificuldade em si de ajeitar o cabelo para colocar, mas era uma regra. Agora, falou assim, no ano passado surgiu um momento que falou assim, tem uma determinada forma de se organizar que respeita um pouco mais as condições dos nossos cabelos. Tá? Mas assim, por ser negra? Não. E a maioria falou assim, a vantagem que eu vejo no meio militar ainda, Joyce, é que, por exemplo, o meu salário ele vai equivaler a um homem médico, porque eu ganho pela minha patente, eu não ganho pelo meu, eu falo assim, né, por ser mulher. E isso é uma coisa muito bacana. Agora, se você falar assim, Ana, você já teve situações com, eu falo assim, problema em ser mulher? Aí eu vou te falar que sim. Porque você imagina para um sargento que tem lá seus 40 e poucos anos. Eu entrei na FAB, eu tinha 32. Receber ordens de uma mulher, falou assim, né, com essa voz grossa, de 1,60 de altura. Realmente, há aí os seus percalços e você tem que impor respeito de alguma forma. Mas também, volto a dizer, não é diferente do que a gente vê aqui hoje em dia. Tá? Então, essas problemáticas algumas vezes eu tinha, mas por ser mulher, eu não considero que seja somente pela instituição. Eu acho que a instituição é um pouco mais pesada em alguns momentos, porque falou assim, é uma área que, em suma maioria, são homens, né? Vivemos numa sociedade patriarcal, não adianta a gente pegar e falar que não. Então, nesse ponto, ela falou assim, eu já tive algumas dificuldades.
mas nada que também atrapalhasse o bom humor e fosse difícil ao extremo de eu não querer levantar da cama, porque eu vou enfrentar essa situação. Muito bom. A Maria Silva ela pergunta assim: gostaria de saber se o campo é aberto para atuarmos na área da assistência social como militar, no campo militar, né? Então, falou assim, mas se você se refere, falou assim, na área da assistência social no terceiro setor ou... Porque eu acho que você colocou um pouco isso, né? Assim, de que existe a assistência social dentro do serviço militar, né? Conforme lá, né? Ela falou isso, né? Não sei se você consegue responder nesse sentido. Então, nesse sentido, falou assim, na assistência social, que a gente entende, falou assim, eu vou tentar pela vertente que eu compreendi, se não for, aí você me traz de volta aqui no seu questionamento. A gente falou assim, como qualquer, falou assim, a nossa profissão ela ainda é considerada para muitos, falou assim, de forma assistencialista. Né? Então, por exemplo, tem a questão da cesta básica, tem a questão da concessão de benefícios, que num primeiro momento, quando foi feito todo o regimento interno, não vai ou não vai, assistencialista ou não vai. Vamos lá, falou assim, tem determinados meios, tá? Falou assim, que a nossa profissão ela não tem como fugir. Eu falou assim, eu não sou a favor do assistencialismo, mas eu não tenho nenhum problema de utilizar ele como meio para chegar ao meu objetivo. Então, se a pessoa ela vem me procurar para solicitar uma cesta básica, eu vou fazer o atendimento, vou ofertar a cesta básica, sim. Ele falou assim, verificando que assim, a necessidade dela, mas eu vou tentar entender o porquê que ele chegou ao ponto de pegar essa cesta básica também. É problema familiar? Não é? E assim por diante. Então, o campo militar, ele tem esse ponto. Pera que eu já estou me atrapalhando, falei assim, é outra. Eu quero acompanhar. Gente, eu acho que eu tenho TDAH. Falou assim, segundo minha filha é psicóloga. Ela falou assim, você tem algum problema, não é possível. E aí, falou assim, a gente tem essa vertente sim, mas é dividido em campos de atuação. A área, por exemplo, de saúde pode oferecer cesta básica? Ah, mas é prevenção, não é doença? Pode. Lembra que eu falei que elas se correlacionam de vez em quando? É nesse ponto, tá? Depois você me fala se eu entendi direitinho a pergunta, se eu cheguei a responder. No campo militar pode fazer estágio? Pode! Pode sim fazer estágio. Ai, de nada, Maria. Para a gente é muito burocrático, gente, ter estagiário. Eu tentei até as últimas conseguir um estagiário. A gente brinca um bonequinho, né? Para a gente se divertir, que o Robson já trouxe até a dele obrigatoriamente aqui, gente. Gente, bonequinho para se divertir com todo respeito, porque para a gente, enquanto profissional, vocês questionarem a gente é muito importante para sair um pouco do nosso cotidiano, dessa alienação do cotidiano. E aí, vamos lá. Só que cai na questão o profissional quer? Então, falou assim, eu enquanto assistente social, falou assim, lá do controle de tráfego aéreo, eu queria ter assistente social, ou queria ter estagiário. Ok, esse assistente social, ele vai me trazer a documentação? Porque falou assim, esse estágio ele não vai ser remunerado. Então, quem vai pagar o seguro? Aí eu caía nessa bendita dessa vertente, porque a universidade, ela não parava para sentar e conversar comigo. E aí vem essa questão burocrática. Aí parou para conversar comigo, eu tenho que falar com o comandante. O comandante, ele muda de 2 em 2 anos. O outro comandante vai querer também estagiário lá? Então, a gente cai numa burocracia. Se o profissional ele não for muito insistente, falou assim, ele acaba caindo e falando assim, não quero. Mas tem essa possibilidade, sim. O que o serviço social tem a ver com as operações militares? Depende de quais operações. Se a gente falar daquele campo operacional, tá? Que eu falei assim que eu estava falando para vocês a questão da missão do Haiti, a questão da missão serrana, tudo a ver, tá? Então, falou assim, vamos supor, falou assim que eu ainda seja, falou assim, militar da ativa e fui designada para uma missão nos confins remotos. Só que minha mãe, por exemplo, está em situação de adoecimento. Eu tenho a hierarquia, a disciplina, eu não posso dizer não, então não posso recusar para a missão, certo?
Então, normalmente o assistente social ele dá esse amparo para o militar, faz esse elo, essa questão da mediação. Em situações de calamidade, falou assim, nós somos direcionados para atender as famílias lá. Agora, se você for falar assim, e essas operações militares que, por exemplo, adentram em comunidades, não, o serviço social já não interfere nisso, tá? Tudo tem que, falou assim, vai envolver humanos? Vai envolver humanos em situação de vulnerabilidade? Então, aí a gente pode assimilar que sim, o serviço social vai atuar. Né? A segurança nacional. Aí não, também a gente tem que. A não ser que eu entrasse como militar. Mas eu não. É estranho quando eu falo assim, eu brinco com vocês nesse ponto, porque por mais que a gente seja militar, também temos nossas especialidades. Eles não vão colocar um militar, falou assim, com a especialidade de serviço social, sendo que tem um militar, falou assim, né, próprio de armamento, por exemplo, né, próprio da polícia da aeronáutica. Então, falou assim, tem essa diferenciação. Acho que você acabou já respondendo a pergunta do Rogério, né? Que o Rogério pergunta assim, né? Em caso de missão ou treinamento militar, a instituição participa normalmente? Você já respondeu. Né? Se sim, as demandas são tratadas de que forma? Eu acredito. Rogério, disse que pode falar se não respondeu, mas eu acredito que a Ana já acabou respondendo a sua pergunta também, né? Eu vou trazer para o Rogério, falou assim, uma missão que eu participei e que aí foi muito legal. Vocês já viram as aeronaves, falou assim, de madrugada, alguma reportagem, normalmente tem na Record, elas sendo escoltadas por militares para a base de Guarulhos? Eu já participei dessa missão, que eu até brincava, falei assim, gente, se a aeronave quebrar, assistente social faz o quê? Como que a gente conserta? Mas não, eu acompanhava enquanto oficial. Então, teve alguma problemática, alguma mediação que tinha que fazer com a população de forma geral, ou algum suporte até para os próprios militares, enquanto oficial, aí eu dava esse suporte. Então, assim, há missões que a gente pode participar desde que assim, não envolvam situações tão grandes assim de risco. De nada, Sandra. Estou atuando em alguma área? Eu ia falar, para finalizar, né, por causa do nosso horário também, responde a Deusa, por favor, se você está atuando em alguma área, Ana. Não, eu ainda não estou atuando, assim, saí em agosto do ano passado. Comecei a trabalhar na saúde ocupacional na Volkswagen. Só que, assim, teve alguns percalços no meio do caminho que eu preferi não dar continuidade. E agora, falou assim, estou procurando alguém que me queira. Estou procurando alguém que me queira, essa é a verdade. Ai, ai. Gente, a gente vai precisar encerrar. Jane, você quer fazer alguma pergunta? Se você quiser, a gente vai encerrar com a pergunta da Jane, tá? Eu já coloquei a lista de presença. Espero que vocês esperem, né? Não saia todo mundo correndo agora de uma vez, por favor, tá bom? Vamos esperar para a gente poder finalizar. Jane, faz sua pergunta e a gente vai finalizando, tá bom? Eu queria só agradecer, né, a Ana pelas explicações. E uma pergunta: quando você sai da área militar, você aposenta lá ou não? Ou é só encerra a carreira? Como é que é esse processo? Não, falou assim, eu encerro a minha carreira, então falou assim, são 8 anos que você sai com um valor como se fosse um fundo de garantia, tá? Que falou assim, que te dá um respaldo aí de forma geral, mas, falou assim, eu fico com o título, né, com o posto, falou assim, de primeiro tenente da reserva não remunerada. Agora, em caso de, por exemplo, você prestar concurso de forma efetiva, você já sai como oficial da reserva remunerada e aí recebe o valor ali pelo resto da vida. Muito bom. Bom, eu acho, Ana, assim, é muito louco isso, né? Porque a gente nunca para pensar, né? Eu tenho você, minha amiga aí que passou pela aeronáutica, eu tenho o Fabiano, que é meu amigo também, a gente, né, trabalhou na mesma área ali, e hoje ele é assistente social da área militar do Exército. Não sei se você conhece ele, né? Ele está no Exército até hoje, né? Lá como assistente social. E é muito louco, assim, às vezes eu fico vendo ele e eu falo assim, cara, pelo amor de Deus, você virou um mercenário, assim, né? Tipo, essa visão que a gente tem, né? Tipo, todo fardado ali e tudo mais, né? E aí a gente fica olhando isso, a gente fica falando assim, nossa, mano, que nunca imaginei, né? E aí eu fico vendo ele fazendo as palestras para os militares, os trabalhos em grupo e tudo mais, e eu falo assim, que louco isso, né? A gente não pensa.
E quando a gente fala de serviço social, a gente vai falar das expressões sociais, né? Então, assim, o que é isso, né? As expressões sociais, elas estão em tudo. Quando você pensa que você tem um militar que também pode estar passando fome, que pode estar em uma situação, né, habitacional aí por conta de um desastre, né? Enfim, entre outras coisas. E fala assim, caramba, né? Assim, realmente nós somos necessários, né? Nós, assistentes sociais, nós somos necessários, independente de que área que for, né? Então eu acho que essa noite assim só veio, Ana, para engrandecer assim. Eu queria que meus alunos, e assim, eu estou muito feliz. Tem gente aqui de Angra dos Reis, de Sergipe, de Guarulhos, pessoal da pedagogia, educação física, de diversas outras áreas aqui, da psicologia, né? E assim, e que fantástico isso, né? Eu faço algo para trazer para os meus alunos, e aí vem gente de tudo quanto é lugar, né? Então, assim, e é isso que a gente faz, né? Então, só para dar um aperitivo, galera, para quem está conectado aqui com a gente, em setembro tem mais. A gente vai ter outras temáticas, tem mais duas lives aí programadas para setembro, onde a gente vai trazer outras coisas, outros assuntos. Vamos falar sobre a questão do suicídio, né? Setembro está aí. E eu acredito que na área militar, por exemplo, essa questão do suicídio também deve aparecer, né, Ana? Eu acho que aparece com a pandemia, né? A questão da saúde mental aí tão gritante. E eu acho que essa questão do suicídio, ela está em todas as áreas, ela atravessa a vida de todo mundo, né? De alguma maneira ou de outra, ela atravessa a vida das pessoas. E com esse advento da saúde mental, da pandemia na saúde mental, isso foi uma crescente, né? Mas, Ana, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Vamos marcar aquele café que você está me devendo. Eu vou atravessar a cidade para poder chegar lá na sua casa, tá bom? O problema é seu. Para tomar esse café, entendeu? E dizer que você vai ser sempre muito bem-vinda aqui ao nosso curso no Serviço Social, a FAEP, em outros momentos também, quem sabe você puder contribuir com a gente com outras temáticas, com outras abordagens. Quiser algum dia vir dar alguma aula no meu lugar, quando eu estiver cansado, falando, você dá essa aula no meu lugar, eu te dou essa liberdade, entendeu? Adoro! Os alunos vão adorar. Agora você falou o bom que eles já acostumados, né? Assim, agora eles já sabem quem você está chamando, então fica mais fácil. Eles já sabem que a gente veio tudo do mesmo cesto, né? Assim, então não vai ter jeito. Agora, essa questão, você falou de prolixa, meu filho, eu tenho nada de prolixo aqui. Ontem eles fizeram dar 2 horas de aula, tá? Teve uma turma aí, que eu não vou nem falar quem fizeram dar 2 horas de aula, porque eles não param de falar, sabe? Então, assim, eles quase não me deixam falar, Ana. Eles vão falar que não, que foi eu, mas é tudo intriga da oposição, sabe? Mas é isso, assim, eles sabem o quanto meu prazer é gigante de estar dentro dessa instituição, de dar aula e poder trazer profissionais como você e dentre outros que a gente já trouxe aqui, para mim é muito gratificante. Então, muito, muito obrigado mesmo de coração, viu? Assim, Rosa, eu só tenho que agradecer mesmo o nosso reencontro. Falou assim, uma foi pela ferramenta LinkedIn, tá, gente? É de suma importância vocês manterem isso atualizado. Exatamente. E outra, falou assim, né, a recepção que você teve de imediato quando eu entrei em contato, e aí foi por outras questões de formas diversas, e isso é muito bom. O que eu queria trazer para você, assim, até para encerrar aqui com vocês, é a questão da minha formação. Quando eu falei para vocês, MBA em liderança e gestão, não sei o que lá, o que uma assistente social vai fazer MBA em liderança? Eu quero colocar para vocês a necessidade de se adequar ao ambiente de trabalho sempre. Eu saí da aeronáutica como chefe, tá, de uma subdivisão. Então, uma subdivisão que abarcava serviço social, psicologia, saúde ocupacional, assim, gestão da qualidade. Tá, e como falou assim, o serviço social em si na nossa grade, ela não tem espaço para colocar liderança, não tem espaço para colocar estatística, muitas das vezes. Então, nós temos sim que correr sempre atrás de especializações conforme a nossa área de trabalho, ou com o nosso grau de querer evoluir. Tem essa, porque é muito fácil também você coordenar uma equipe sem uma devida especialização. É fácil, mas você gera transtorno mental para as pessoas que estão à sua volta. Então, a partir do momento que você lida com o ser humano, assim, é uma necessidade cada vez maior de você tomar cuidado onde você pisa também. E aí seria esse encerramento que eu queria dar, deixar esse recadinho para vocês, o quanto que é importante aí
vocês estarem a par, assim, se interessarem, realmente se especializarem. E agradecer de forma geral, as perguntas foram sensacionais, eu estou vendo o carinho aí enorme. Então, por favor, dúvidas, não se encerrem por aqui, não. Estejam à vontade aí os meus contatos. É isso. Pessoal, obrigado cada um de vocês. Aqueles que não são meus alunos, foi um prazer tê-los e tê-las aqui conosco, né, essa noite. E aos meus alunos, vamos lá. Obrigado também a vocês, tá bom? Por vocês estarem aqui, né? Jéssica, Josué, Luiz, Jane, que eu estou vendo aqui, Joyce, Elaine, Cristina, enfim. Ô, Luiz, a sua mãozinha está disparada ou você está tentando falar alguma coisa? Que já faz várias vezes. Eu queria falar, pô, você falou do povo tudo de longe e não falou da gente que tá fora do país, pô, Capão Redondo. Não, mas isso é um mero detalhe. A gente estava lá nas alturas, lá que nem a Ana, quando ela voou lá com o pessoal, a gente está lá, naquele campo, lá nas alturas. Porque a faculdade, a FAEP é bem longe, tá, Ana? Eu falo para os alunos assim, que eu atravesso a cidade. Hoje nós estaremos presencialmente lá, só que hoje a gente está cada um na sua humilde residência, porque a gente está participando dessa live com você. Mas senão nós estaremos lá presencialmente. Eu falo para eles assim: ai de vocês se vocês não aparecerem, porque eu atravesso a cidade para chegar na faculdade, e se eles não aparecerem, aí eu arranco a cabeça de cada um, entendeu? A única coisa que a gente tem de diferente, hoje foi sensacional, a única coisa que a gente teve de diferente hoje é que a gente não teve comidinhas, porque toda quarta-feira, né, esse povo faz eu engordar, entendeu? Porque eles davam tanta coisa para comer, eu falo assim, gente, é a hora do recreio na graduação, não é possível, né? É uma comilança só. Mas a culpa é dos alunos, sei. É dos alunos, assim, eu quase não quero comer, entendeu? Mas é sensacional. Mas, gente, ó, essa noite foi esplêndida, né? Eu acho que para mim ela foi esplêndida, eu aprendi demais, e eu acho que é isso, né? A gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Concordo plenamente com a Ana, eu acho que a gente tem que. Eu sempre falo para os alunos assim: é isso, assim, a nossa profissão ela é pouco reconhecida. Todo mundo acha que a gente é entregador de cesta básica, por assistencialismo, né? E eu vivo falando isso para os alunos, assim, nós não somos isso. E quem vai desmistificar isso é você enquanto profissional. Então, assim, eu trabalho na área da saúde há muito tempo. Eu sento na mesa para discutir com o médico, é de igual para igual. Ele não é maior do que eu e eu não sou maior do que ele, né? Porque há esse ideário de que ele é o médico, então tem que abaixar a cabeça e ficar quietinho. Jamais! Jamais! Quando eu sou chamado para audiência, o médico assinou o relatório, eu assinei, o psicólogo assinou, é só o assistente social que é chamado para audiência, o médico nunca é chamado, e sabe por quê? Porque o assistente social é quem conhece de verdade aquela pessoa. Ele conhece aquela pessoa que ele está atendendo por inteiro, né? Então, o cara da patente maior, ele não vai conhecer a vida do soldado. A assistente social que escutou o soldado, ela vai conhecer o soldado, né? E talvez o militar lá que é maior que ele, talvez não vai conhecer. E assim somos nós na nossa profissão, né? Desde que eu cheguei e assumi, né, a coordenação da FAEP, eu falei assim, a gente vai se posicionar, a gente vai pisar nesse chão e vai falar assim, esse espaço também é nosso. E a gente tem conseguido isso, tantas lives. Ana, você falou do projeto, eles não estão fazendo nenhum projeto ainda de intervenção, mas todos eles estão quase ficando carecas, que nem eu, porque eu estou colocando eles para fazer projetos de pesquisa, e está sendo sensacional. Eu tenho alunos que estão chegando agora, estão no primeiro semestre, tá a Ilane, a Deilza, o Rogério, né, tem alguns aqui do primeiro semestre que agora vão começar a ficar meio maluco, mas dos demais semestres, todos estão aí fazendo projetos incríveis, que vai ser um prazer depois compartilhar com você também, assim, cada temática, assim, sensacional, que eu falo assim, caraca, já escrevi tanta coisa, por que eu nunca pensei nisso, né, assim, e isso é muito bom, né, eu acho que isso é muito bom, e eu acho que o que você traz hoje é só para ampliar ainda mais o nosso olhar, assim, para a gente ter certeza que a gente pode ir além, né, e que a gente, enquanto profissional, a gente pode alcançar aí todos os espaços que a gente desejar, sonhar. E, assim, a gente precisa correr atrás e derrubar barreiras, porque elas existem e sempre existiram, sempre vão existir, né? Eu vou colocar um adendo aí na sua fala. Pode e deve. E deve. Pode e deve. Falou assim, exatamente. Simples assim. O mundo é nosso. O povo querendo ou não querendo. Aí falou assim, você vai ter 2 trabalhos. O de ficar com cara feia e de me engolir. Exatamente. Né? Eu falo assim, primeira coisa, você tem que amar a sua profissão. Eu amo a minha profissão. Eu tenho muitos desafios, né? Todos nós, assistentes sociais, temos muitos desafios, né?
Mas acima de tudo, você precisa amar sua profissão. Amando sua profissão, você vai conseguir alcançar os passos e se colocar e se posicionar. Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo, para todos e todas. Ana, coração aqui está aquecido essa noite fria, porque aqui está bastante frio, então, assim, está aquecido aqui, está bem quentinho aqui com tudo que você pode trazer para a gente, viu? Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Muito, muito obrigada. Então, assim, espero realmente ter atendido minimamente as expectativas de vocês. E volto a dizer, estou à disposição. Conte, essa troca não precisa acabar aqui não, viu? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todo mundo, tá? Até mais. A gente se encontra aí pelos caminhos do serviço social, porque a gente sempre se encontra. Tá bom? Tá bom.